E agora queremos chamar nosso analista sênior de estratégia da Fox News, o general 4 estrelas aposentado Jack Kenney, que está aqui conosco no estúdio. General, aquela coletiva de imprensa foi impressionante, as táticas usadas, a enganação e o fato de termos entrado perfeitamente, atingido nossos alvos. Como disse o secretário Agel, parece que acertamos todos os alvos e objetivos pretendidos e ainda saímos sem que um único tiro fosse disparado contra nós. Sim. Bem, antes de tudo, temos que parabéns às nossas tropas pela execução e a complexidade dessa operação é óbvia. E também vamos elogiar o presidente dos Estados Unidos. Ele demonstrou enorme paciência estratégica ao tentar negociar com os iranianos para que eles desnucleassem seu empreendimento nuclear. Mas, no final das contas, tivemos que ajudar os israelenses a desmantelá-lo. Esses são os fatos no terreno. Acho que a operação teve 4 características principais que contribuíram para o seu sucesso. Uma delas foi a segurança operacional da missão, e isso é realmente difícil de manter na sociedade aberta e democrática que temos. E sabemos que as coisas tendem a vazar. Tudo vaza em Washington. Então, todo mundo sabe, nos últimos dias ou semanas esteve focado nessa operação, e mesmo assim não vazou. A estratégia de engano ajudou consideravelmente nisso em relação ao míssil. Quero dizer, os aviões inicialmente voaram para o oeste, mas os aviões reais voaram para o leste em direção ao alvo. Acho que o presidente também contribuiu para a operação de engano quando disse: bem, vou tomar uma decisão em algumas semanas. A verdade é que essa decisão já havia sido tomada ou foi tomada muito próximo àquela declaração dele, e todo mundo achava que ainda havia tempo. Então, como é característico das operações militares, quando vamos atrás de algo que temos que destruir, para garantir isso, usamos força esmagadora. E você viu isso. Quase todo mundo dizia que 2 ou 3 desses MOPS seriam usados. 14. E então o que foi enfatizado é a execução impecável. E acho que o público teve uma compreensão complexa, entendeu a complexidade das operações militares e eu realmente aplaudo o presidente por fornecer esses detalhes. E quero dizer a vocês, o que vocês têm feito aqui no Fox and Friends Weekend desde que isso começou, há cerca de 3 ou 4 horas, é realmente excepcional. Muito bem feito. Bem, obrigado, general. E tê-lo aqui é muito benéfico porque o senhor entende dessas coisas. E acho que a verdadeira questão, general, é, ok, então quais são agora as implicações estratégicas desse ataque? Não recebemos muita avaliação de danos de batalha, o BDA, no briefing do Pentágono. Mas, inicialmente, quais as implicações estratégicas? Essa é uma ótima pergunta. Sabe, é na verdade uma oportunidade bastante significativa. Obviamente, a ameaça de armas nucleares sendo usadas contra Israel, os Estados Unidos, como o Irã ameaçou, ou a Europa, que claramente estaria ao alcance dos mísseis balísticos deles, isso está praticamente fora de questão. A segunda coisa é, e isso é sério, não haverá corrida armamentista nuclear no Oriente Médio como resultado do Irã adquirir uma arma nuclear, o que teria acontecido. Os árabes não vão dizer isso publicamente, mas estão aliviados com o que acabou de acontecer aqui. E a outra coisa é que estamos à beira de realmente acabar com o comportamento maligno e agressivo do Irã na região, GRIF, que já dura 45 anos. Com certeza. E você descreveu o assassinato de americanos desde 1983 até os 350 ataques que o Irã realizou contra bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria durante os 4 anos do governo Biden. E em nenhum momento eles aceitaram a recomendação do general Kurila de atacar o Irã para impedir que isso acontecesse. Portanto, as implicações aqui são muito sérias em termos das oportunidades para a paz e estabilidade. O Irã está isolado de uma forma que nunca vimos nesses 45 anos. Os proxies não os apoiaram em nada. Pense nisso. O Irã está acuado. A própria sobrevivência deles está em questão, tanto como regime quanto como organização militar, com a Guarda Revolucionária controlando os proxies e o apoio na região.
Tudo isso está em jogo. Nenhum deles veio em seu auxílio. O Hezbollah foi organizado principalmente para defender o Irã contra um ataque de Israel. Bilhões de dólares gastos em 150 mil mísseis. Conversei com os israelenses e perguntei: o que está acontecendo com o Hezbollah? Por que eles não dispararam? Eles ainda têm mísseis? A resposta foi: Senhor, eles ainda têm milhares de mísseis. Então, por que eles não atiraram? Ele disse: Senhor, a vontade deles está quebrada. Uau! E eles conseguem ver o que está acontecendo com o Irã. Por que eles arriscariam tudo agora? Os israelenses vão revidar quando acreditarem que o Irã está perto do fim. Você sabe Onde estão Rússia e China? Griv. Sim. Esse eixo foi formado por essas 4 nações: China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Onde eles estão? Eles não forneceram nenhuma assistência militar ao Irã. Há uma grande oportunidade aqui para avançar e tirar vantagem disso em termos de paz e estabilidade na região. Bem, você sabe, você mencionou a Rússia e a China. Você sabe, o Wall Street Journal publicou um editorial hoje cedo. Senhor Trump corresponde ao momento e está realmente falando sobre a volta da dissuasão americana. E, você sabe, vimos o maior exército que o mundo já conheceu em ação impecável nas últimas 24 horas. Que mensagem isso transmite? Os Estados Unidos voltaram a ser um líder global em termos de dissuasão? Sim, com certeza. Você sabe, quando o presidente Trump voltou ao cargo, a grande mudança geopolítica com a qual ele estava lidando era China, Rússia, Irã e Coreia do Norte formando uma aliança para cooperar porque viram uma oportunidade. Eles acreditavam que a liderança americana sob o ex-presidente era fraca e que poderiam se aproveitar dessa fraqueza. Não é coincidência que Putin tenha invadido a Ucrânia. Também não é coincidência que o Irã esteja colocando todos os seus grupos de procuração em ação para, de uma vez por todas, atacar Israel e derrubar aquele país. E o presidente Xi está se preparando para a guerra e continua ameaçando com guerra. E durante aqueles 4 anos anteriores, a intimidação e a coerção por parte dele no Pacífico aumentaram dramaticamente. Esta operação, por si só, mesmo sendo limitada em termos do que estamos fazendo e certamente limitada em relação aos nossos objetivos geopolíticos aqui, não vamos invadir o Irã, não vamos ocupá-lo e com certeza não vamos fazer nenhum tipo de construção de nação. Só queremos que eles parem e acho que vamos conseguir isso. Que mensagem isso envia para nossos aliados e parceiros ao redor do mundo, certamente para os árabes da região, mas também para Taiwan, os europeus, etc., que estão assistindo a tudo isso? O que eles realmente estão vendo? Eles estão vendo o presidente dos Estados Unidos vir em auxílio de um parceiro e aliado que precisa da nossa ajuda e que está tendo sua própria existência ameaçada, e os Estados Unidos estão do lado deles, se posicionaram e usaram a força. É isso que está sendo visto. Nossos adversários veem, e você disse, o retorno da liderança global americana, de uma forma que eles não podem mais tirar proveito como vinham fazendo nos últimos 4 anos. E eles vinham se safando disso, e todos nós vimos isso. Então, este é um passo na direção certa. Quer dizer, não é um fato consumado nesse sentido. Certo, mas eles mudarão suas avaliações como resultado. Acredito que quando o presidente Trump foi eleito, eles tiveram que repensar o que iria acontecer aqui em termos do que temos sobre a mesa e quais são nossos objetivos. Agora eles precisam fazer outra avaliação sobre o assunto, com base no fato de que o presidente Trump usou a força para eliminar uma ameaça nuclear a Israel, à região e ao mundo em geral, e eles estão sendo notificados por isso. Em aviso. General, deixe-me perguntar-lhe agora enquanto esperamos para ver se o Irã atacará. Eles atingirão uma de nossas bases, Al-Assad, no Iraque. Eles irão atrás do Bahrein? O quê? O que você prevê que será a resposta? Eu não acho que, e nós não sabemos. Então, é uma escolha deles, mas estou confiante de que a mensagem foi entregue ao Irã de que estamos realizando um ataque aéreo limitado e pontual em apoio à operação de Israel. Nós não vamos entrar em guerra com vocês.
Se vocês retaliaram contra nós e ferirem pessoas em nossas bases ou nossas capacidades nessas bases, então terão que lidar com consequências massivas como resultado dessa ação. Eu acredito, com base na situação do Irã, que eles estão tão acuados. Sua liderança militar foi decapitada, a liderança civil está escondida, enterrada no subsolo, e o impacto psicológico e emocional que isso teria sobre essa pessoa em relação ao que está acontecendo com eles e ao que estão acostumados em sua vida cotidiana normal vai cobrar seu preço. Acho que eles vão perceber que não podem se dar ao luxo de fazer o que as pessoas estão sugerindo, um ataque massivo aos Estados Unidos, o que resultaria em uma resposta nossa significativa e avassaladora, e isso colocaria a sobrevivência do regime deles em risco. Não no sentido de nós derrubarmos o regime, mas no sentido de eles ficarem tão politicamente enfraquecidos como resultado de tudo o que lhes é caro ser destruído, que as pessoas vão procurar oportunidades para tomar o controle desse regime. Bem, e óbvio que vimos o Irã responder depois que eliminamos o Soleimani, então podemos esperar que talvez algo aconteça, mas sabe, eu vou te dizer, general, passei semanas, meses nos últimos 4 anos em lugares como o setor de San Diego. Encontrei iranianos e sírios que falavam inglês. Meu colega Bill Melugini também encontrou. Agora estou conversando com algumas fontes do DHS preocupadas com, você sabe, se há uma ameaça de uma célula ou alguém sendo ativado ou até mesmo uma pessoa individualizada, motivada, tentando nos atacar aqui em casa. Sim. O FBI tem algumas preocupações em relação a isso. E, obviamente, o senador Cotton, que é o chefe do Comitê de Inteligência do Senado, mencionou isso. Então, presumo que essa ameaça seja real, mas também tenho muita confiança na nossa capacidade de contra-inteligência. Primeiro, o fato de eles reconhecerem que essa ameaça realmente existe significa que estão atentos a algo, e o fato de terem revelado isso ao povo americano já foi interessante por si só. Portanto, tenho confiança nesse sistema e espero que eles consigam evitar que algo assim aconteça. Acho que o mais realista que pode acontecer é algum tipo de retaliação com mísseis por parte dos iranianos. E provavelmente podemos esperar por isso. Eu quero voltar um pouco a esse ponto porque, sabe, general, há muita discussão sobre isso, existem questões e preocupações legítimas de que estamos sendo puxados para outra situação e lembrando o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão, mas me parece que desta vez a inteligência é clara e é contra um inimigo. Você está lidando com um inimigo que é indiscutivelmente o número 1. Um terrorista global, sabe, no mundo, e eles têm gritado, como apontamos, por 4 décadas e meia, morte à América e matando americanos. Mas agora temos a inteligência da IEA, que saiu neste relatório de 31 de maio, onde, pela primeira vez em 20 anos, os inspetores, ainda no Irã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, lembre-se, o Gopal acabou, mas os inspetores disseram, com o conhecimento limitado deles, que havia literalmente enriquecimento acontecendo até... Bem, aqui está o que eles dizem. Eles dizem, o fato de o Irã ser o único estado não nuclear do mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60% continua sendo uma preocupação séria. Para nossos telespectadores, 20% é o que talvez seja necessário para energia, 60% está a uma curta distância dos 90% de grau militar. E eles terminam o relatório assim, general. A menos e até que o Irã ajude a agência a resolver as questões pendentes, a agência não estará em posição de garantir que o programa nuclear do Irã seja exclusivamente pacífico. Parece que isso vai ser parte do que nos alertou sobre isso. Bem, eu acho que isso e a inteligência de Israel também. Acho que algumas das declarações que saíram dos nossos serviços de inteligência, sobre eles não terem tomado uma decisão, são absolutamente ridículas. Sabe, baseado no fato de que eles também iriam fazer. Eles estão há 2 semanas de conseguir montar urânio enriquecido suficiente para transformar em arma e fazer disso uma arma. Bem, isso não é. Eles já não tomaram a decisão de fazer isso? Então, eu descarto totalmente a conclusão de que uma decisão ainda não foi tomada, porque se eles tomassem a decisão hoje, em 2 semanas eles teriam o que querem e a gente nem perceberia. Seria a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Norte quando eles fizeram isso.
E voltando à questão da escalada, e eu sei que alguns dos seus colegas estão preocupados com isso. Quando um presidente está considerando o que ele fez aqui hoje, sabe que o inimigo também tem poder de decisão e pode responder e escalar como resultado disso. E então nossos líderes apresentam ao presidente as opções que temos com base no tamanho, escala e impacto da escalada do inimigo. E nós temos opções e mostramos tudo isso para ele. E, obviamente, pode haver uma escalada gradual, que é a preocupação que as pessoas têm, mas é preciso fazer essa pergunta fundamental. O Obama e Biden ficaram ambos paralisados pelo medo das consequências adversas, o medo da escalada e do que isso implicaria, e isso os paralisou. Este presidente não os paralisou. E o motivo é que ele faz a próxima pergunta quando explicam para ele sobre a escalada. Bem, qual é o impacto de não fazermos nada? Me mostre qual é. Qual é o impacto de não fazer nada? E é isso que faz você superar o medo, que é uma experiência humana natural quando você está lidando com essas situações e é presidente dos Estados Unidos, tendo literalmente vidas em risco com base na sua decisão aqui. Mas quando você faz essa pergunta e recebe a resposta, e entende o perigo que isso representa para Israel, o perigo para o povo americano em geral e o perigo para os europeus, nossos soldados estão de uniforme e esperamos que eles assumam riscos. Eles se apresentaram e colocaram suas vidas em risco para defender este país. Eles são uma pequena parcela da população que se ressentem dos valores fortes que temos e estamos pedindo a eles que aceitem esse risco para que possamos proteger o povo americano e o Estado de Israel, e eles aceitarão esse risco de bom grado. E nossa admiração e reconhecimento por esses pilotos, esses marinheiros e todos que estão envolvidos nessa operação. General Jack Kenney, sempre perspicaz e excelente em nos trazer perspectiva aqui. Obrigado. Foi ótimo conversar com você, Viv. Obrigado. Eu sou o indivíduo C. Eu sou Brian Tuminade. E eu sou a Ainsley Irarte. Clique aqui em se inscrever no canal YouTube da Fox News e assistir às nossas entrevistas e análises envolventes.